A Jaive é uma gestora especializada em crédito privado e ativos problemáticos, ou distressed assets, no jargão em inglês. São, por exemplo, títulos de empresas que, em crises, como a gerada pela pandemia, não conseguem honrar compromissos. Bom, esse segmento é um dos que mais sofre também quando os juros eles sobem, como a gente está vendo agora, e ainda mais em períodos de grande incerteza, como em ano eleitoral. Para falar de todo esse desafio, do que mudou com a PEC dos precatórios no ano passado e das perspectivas para 2022, eu recebo o Guilherme Ferreira, que é o sócio da Jaive Investimentos e que tem 8 bilhões de reais sob gestão em fundos estruturados e num fundo aberto, lançado aí em meados de janeiro. Eu sou Carla Espotorno, jornalista do Broadcast. Hoje é 8 de fevereiro de 2022 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Guilherme, o ano, já falei aqui rapidamente nessa abertura, ele não deve ser um ano fácil para nenhum fundo e para o segmento em que vocês atuam, deve ter ainda mais desafios, né? O que vocês esperam? Qual a perspectiva para o segmento de ativos estressados, né? Como se diria em português? Carla, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de falar com seus espectadores. É um grande prazer para a Jaive. Realmente, 2022 deve ser um ano desafiador para muitos dos gestores, mas a vantagem de a gente trabalhar com créditos estressados, com ativos estressados, é que quando a economia como um todo fica estressada, o gestor de ativos estressados fica mais tranquilo, porque são muitas oportunidades de investimento. Ficamos até um pouco tristes pelo lado de olhar todas as dificuldades que isso vai gerar em termos de emprego, de crescimento e no bem-estar das pessoas, mas como investidores acabam surgindo muitas oportunidades para nós. Mais especificamente no segmento de crédito, 2022 deve ser um ano em que a gente vê uma compressão de margem das empresas, porque de um lado elas têm uma inflação de custos bastante expressiva, tem bastante pressão aí por parte dos empregados, reposição salarial, dissídio por conta da inflação que a gente teve nos anos anteriores, ainda deve ter algum tipo de disrupção aí nas cadeias produtivas que não conseguiram se recuperar completamente pós-coronavírus, e por outro lado a gente não deve ter um ano de grande crescimento. Então as empresas vão estar faturando menos, né, ou faturando pouco mais, com um custo mais alto, o que leva a uma compressão de margem. E o custo do dinheiro continua subindo. A gente viu a Selic aumentar bastante aí nos últimos meses, ainda deve ter pelo menos mais um ajuste, talvez dois, e com isso o custo do capital, né, que as empresas tomaram em grande volume durante os anos aí de crise, onde havia muita liquidez, agora acaba ficando mais alto e, mais uma vez, comprimindo o resultado das empresas. Então, para quem hoje tem apostas em crédito que está performando, deve estar olhando para frente e pensando que o risco aumentou, né? Que a chance dessas empresas não conseguirem saldar as suas dívidas aumentou e, portanto, esses ativos estão um pouco mais arriscados do que quando eles foram criados, quando eles foram adquiridos. Do nosso lado, acaba sendo, como eu falei, uma oportunidade, porque a Jaive ela tem duas grandes estratégias principais na parte de crédito, né? De um lado, a gente adquire créditos que já foram concedidos e que estão com algum tipo de problema, então ou eles já não estão sendo pagos, ou a empresa já demonstrou sinais claros de que não vai conseguir saldá-los no vencimento, e aí naturalmente você os compra com desconto, o que significa que a gente não precisa recuperar todo o capital para ser bem sucedido, a gente só precisa recuperar mais do que pagou. E de outro lado, e essa é uma novidade para nós, a gente tem o que a gente chama de crédito high yield, que é o crédito mais estruturado, dado a empresas que estão performando, que estão bem, mas que têm uma certa dificuldade de se financiar no mercado bancário, no mercado de capitais, e esses são créditos que precisam ser olhados com mais atenção do que o chamado crédito high grade, né, o crédito para aquelas grandes empresas que têm alta qualidade e capacidade de pagamento, mas para quem veio do mais complexo, né, a nossa história é o distressed, é o crédito problemático, é recuperar crédito de empresas que estavam falidas, de empresas que não estavam operando. Para nós, essa é uma transição, vamos dizer, do mais complexo para o menos complexo. É quase como se a gente saísse ali da estrada de terra e fosse andar numa estrada vicinal. É menos complicado para quem está dirigindo um 4x4 entrar na estrada de vicinal do que quem estava acostumado a andar um carro baixinho na Faria Lima e vai ter que entrar numa estrada esburacada. Então, para a gente, o desafio é grande também, né? A gente não quer ser arrogante e nem dizer que crédito é fácil, não é. Crédito é um jogo de você ganhar devagar e perder rápido quando dá errado. Então, tem que tomar muito cuidado para não perder. Mas essa experiência de recuperar
crédito de empresas em dificuldade, de lidar com empresas já estressadas, nos serve muito bem agora nessa aposta que a gente está fazendo no crédito high yield, no crédito a empresas aí, de médio porte um pouco mais alavancadas. Guilherme, eu quero que você me conte um pouquinho do high yield daqui a pouco, até porque é o fundo que vocês lançaram e acabaram de fechar, né, concluíram a captação. Mas falando um pouco dos ativos problemáticos, né, o que muitas vezes se fala é que o que faz um ativo problemático, né, uma empresa que deu calote, ser um bom ativo para uma carteira de investimentos é o preço, né, é ali que vai ter, você falou, eu compro o ativo estressado por um grande desconto, se eu conseguir pagar um pouquinho a mais na hora de reverter isso, já, né, ganhei dinheiro, né? Mas a gente viu aí, com essa crise da pandemia, alguns ativos muito descontados, mas assim, era um desconto tão grande que, embora numa matemática muito simples pudesse parecer que seria excelente negócio, porque eram descontos, né, muito altos, poderia não ser um bom negócio ver gestores não entrando. A crise, ela não gera essa complicação nessa matemática aí de quando vale a pena ou não? A crise certamente gera incerteza, fica mais claro, fica mais difícil, desculpa, de você entender o quanto as coisas realmente valem, porque vamos pensar em março de 2020, a gente não sabia quanto tempo ia ficar em lockdown, não sabia se haveria um dia uma vacina, não sabia qual ia ser a reação dos bancos centrais. Então, esse grau elevado de incerteza, naturalmente, causa um certo pânico no mercado. As pessoas buscam ativos mais seguros, mais tradicionais, acabam se desfazendo de outros ativos de uma maneira rápida, e isso derruba o preço, né, de quase todos os ativos. A gente viu isso acontecendo no início da pandemia. O investidor de ativos estressados, ele tem até, de certa forma, um papel social, que é entrar nesse momento comprando, né? Ele é o investidor que está disposto a assumir certos riscos que o investidor tradicional não está, de conviver com a incerteza. Mas é o preço que vai dizer, né? Tipo, tem compra, mas assim, não é porque tem um desconto grande que vale a pena. Muitas vezes o risco é muito grande, não? Nem tudo que está com o preço baixo é barato. Às vezes, nem de graça vale a pena você levar um ativo, dependendo do quanto vai custar para trabalhar com esse ativo. Mas o ponto que eu estava fazendo é o seguinte: quando você tem momentos de crise, a oferta de ativos é maior, né, porque existe essa necessidade de liquidez. O investidor de distress, ele acaba comprando e tendo boas oportunidades de ganho, não só porque ele compra barato, mas porque ele tem, no nosso caso, como método de investimento, colocar a mão na massa e ajudar aquele ativo a se valorizar. Então, se a gente compra o crédito contra uma empresa em dificuldade, dificilmente essa empresa vai nos pagar só porque um dia ela acordou melhor, né? O nosso trabalho é conversar com esse empresário, entender por que ele não pagou, identificar se ele tem outros ativos que poderiam ser usados para salvar a dívida. Eventualmente, se é uma empresa que a gente vê que tem um time de gestão bom, que tem vontade de reestruturar a empresa, a gente pode participar dessa reestruturação fornecendo capital novo. Então, o diferencial de um gestor de ativos estressados é que ele tem que comprar barato, mas ele tem que fazer o trabalho durante o tempo em que ele está com o ativo para conseguir ou receber ou vender melhor aquele ativo depois. Uma estratégia que a gente tem aqui, por exemplo, é o investimento em prédios que necessitam retrofit, ou que necessitam obras serem terminadas, né? A empresa que estava construindo não conseguiu terminar, faltou capital. Você tem ali, às vezes, um esqueleto, né? Muitas vezes esse esqueleto precisa de toda uma avaliação de engenharia para ver como é que ele vai se comportar no momento do retrofit. Às vezes você tem um passivo judicial ali também, de pessoas que compraram os apartamentos e não receberam, então a gente tem que sentar com uma por uma dessas pessoas, negociar com elas qual é o valor que elas pagaram para elas receberem de volta, e aí, de fato, você consegue terminar a obra e entregar um prédio com apartamentos que podem ser vendidos. Essa situação não se resolve sozinha. É diferente do investidor de ações, que ele compra uma ação da Petrobras, faz uma análise, decide que está barata por razões fundamentalistas, por razões técnicas, e aí espera para ver se ele está certo ou não. Ele não vai conseguir mudar a gestão da Petrobras. A gente tem, de fato, que botar a mão na massa e fazer aquele ativo ou destravar valor, se ele é um ativo que é bom, mas tem um problema, a gente tem que tirar esse problema, ou criar valor, né? Como no caso aqui da história do retrofit que a gente está contando, em que, de fato, a gente vai investir capital novo para transformar um ativo decrépito num ativo novo, bacana, para ser usado pela sociedade. Sim. O
high yield, ele geralmente ele não tem liquidez, né? Como é que está hoje, né, pensando com a cabeça do gestor que está aí na mesa da Jive procurando títulos? Em torno de quanto que estão, né, acho que tem prêmio agora, em torno de quanto que está esse prêmio? Vocês usam, não sei se é a Selic como risk-free, queria que você contasse um pouquinho. Mas eles têm baixíssima liquidez, a gente está falando do quê? De 2, 3 ou 7 anos? Como é que está hoje esse retrato? Sim, a gente, quando fala em high yield, a gente pensa em operações que tenham um spread de pelo menos 7, 8 pontos em cima do CDI, pelo menos uns 12 pontos em cima do IPCA. A gente olha os dois, né? Por acaso, o Jive Bossa Nova é benchmark CDI, mas é possível fazer swap, é possível, né, redear essa exposição aí aos indexadores diferentes. E o que a gente acaba fazendo para gerir essa liquidez é tendo um mix de ativos que têm um mercado secundário um pouco mais robusto e ativos que, né, não têm porque acabam tendo um retorno maior. A gente até estava conversando sobre isso mais cedo, mas uma das ideias de ter um fundo com um prazo mais longo de resgate é justamente você permitir que o cliente tenha exposição a ativos mais longos. Então, ainda que o duration do ativo seja 4, 5 anos, né, o prazo final pode ser 7, 8 anos, você consegue um colchão de liquidez adequado, dar ao cliente exposição a ele sem precisar que ele fique preso ali durante 5, 6 anos, porque o fundo oferece resgate com 360 dias. Outra coisa que é importante, também vem um pouco da nossa experiência no Distressed, muitas das empresas que eram nossas devedoras inadimplentes, com o tempo se tornaram adimplentes, né, por conta dessa negociação, dessa reestruturação, desse trabalho que é feito a 4 mãos junto com a empresa para ela conseguir se reestruturar. E geralmente esses pagamentos, eles não são feitos de uma vez só, eles são feitos com um plano de pagamento que se estende, às vezes, por anos. Então, se você olhar bem, um plano de pagamento de 60 meses, ele é um crédito high yield, porque ele paga todo mês, né? Ele tem ali um fluxo de pagamentos, você acompanha aquela empresa durante um tempo, e após um determinado período, a gente leva esses ativos para o mercado, para family offices, para outros gestores de crédito, para investidores que estão na nossa base, que gostam de um pouco de exposição de risco, e consegue vender esses créditos no secundário. Então, quando você fala esses ativos não têm liquidez, eles não têm liquidez comparado com uma debênture da Vale, comparado com um título de uma empresa grande, emissora recorrente, com uma alta capitalização. Mas, para quem está nesse mercado e tem um conjunto de relacionamentos aí com outros investidores que gostam de coisas que já estão performando, mas que têm yield legal, a gente consegue fazer essa gestão de liquidez em transações bilaterais. Então, não é transação Bloomberg, preço de tela, é aquela transação que você liga, conversa, explica, estrutura, mostra como a empresa está, quase uma transação privada mesmo, né, fora do ambiente mais tradicional de mercado. E Algo com bem isso a mais... gente consegue dar liquidez. Sim, algo bem, assim, tem a liquidez, mas é algo bem mais complexo, bem mais costurado, assim, toma mais tempo, né? Quando você pensa em imóveis, é parecido, né? A gente fala, bom, imóvel não tem liquidez. Se você é uma casa grande de corretores que tem relacionamento com o mercado, se não precisar fazer a venda no dia seguinte, se tiver algum tempo para trabalhar, encontra liquidez para aquele ativo num período razoável. Sim, é uma boa comparação aí. Queria mudar um pouquinho de assunto, falar de precatórios. Você falou muito sobre a PEC que mudou os precatórios. Isso deve ter dado uma sacudida aí. Queria saber primeiro se vocês investiam em precatórios, como é que estava a carteira quando veio ali a proposta, o que vocês conseguiram gerir dessa carteira aí, e se algo veio que ficou bom depois da PEC, porque mexeu bastante com esses títulos, né, que tem aí a justiça envolvida. Queria que você contasse um pouco. Claro. Quem investe em ativos problemáticos tem que ser pessimista e otimista ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que torcer pelo melhor, porque afinal de contas você está comprando um ativo complicado, mas sempre se preparar para o pior. E com os precatórios, né, as nossas posições de precatórios sempre foram muito pautadas por essa filosofia. Então, a gente já vinha investindo em precatórios há pelo menos uns 7 anos. Já houve várias tentativas de mudança no regime de precatórios. Antes da gente começar a investir, a gente, né, acompanhou isso como espectador e estudou durante muito tempo também o tema. Já houve várias mudanças constitucionais que afetaram aí o regime de precatórios. Então, a única certeza que a gente tinha com relação aos precatórios é de que, primeiro, era um ativo de risco. Segundo, um dos grandes riscos era justamente o risco político, o risco de mudança na sistemática aí
de tratamento desse tipo de ativo pelos órgãos né, que fazem os pagamentos, que são os entes federativos. Então, a gente, na nossa carteira de precatório, fazia duas coisas para se preparar para eventuais mudanças na regra. A primeira delas era, a gente geralmente compra um pedaço do ativo. Então, se um precatório tem 500 milhões de reais, a gente compra os 200 primeiros milhões que serão pagos. Dessa forma, se houver um parcelamento, o impacto para a gente é bem menor. Isso foi uma das coisas que nos ajudou bastante agora com essa aprovação da PEC. E a segunda é a gente faz operações em que a gente divide o resultado com o vendedor. Então, a gente paga um valor menor, mas se acontecer um pagamento no prazo que a gente está planejando, porque o vendedor sempre é mais otimista do que o comprador sobre quando o ativo vai ser pago, a gente devolve um pedaço do dinheiro para o vendedor, o que significa mais ou menos a mesma coisa, né? Ou seja, se atrasar, é o vendedor que vai perder primeiro, a gente tem uma proteção adicional. Então, do nosso lado, isso teve como resultado um impacto bastante pequeno nos nossos fundos da PEC, da aprovação da PEC, e por outro lado, a gente também enxerga, né, que essa aprovação gera, sim, alguns benefícios, tanto para o mercado como um todo, quanto do ponto de vista de oportunidades. Então, para fazer um breve resumo do que foi a PEC, né, a gente viu, num primeiro momento, uma proposta de parcelar em 10 anos, essa proposta acabou não indo adiante, depois teve uma discussão que até o STF, e o CNJ se envolveram, que era de usar um percentual da receita corrente líquida como um cap, né, um teto para fazer o pagamento dos precatórios. Essa proposta acabou evoluindo e chegou na proposta final, que foi: nós vamos usar o valor do teto que existiu em 2016, né, quando foi aprovada a regra do teto, atualizar isso pelo IPCA, e a partir daqui a gente vai atualizar todo ano pelo IPCA. Isso é o valor máximo que pode ser pago de precatórios federais. Os estaduais e municipais não foram afetados todos os anos. Então, para esse ano de 2022, o valor atualizado está mais ou menos 40 bilhões de reais, versus uma obrigação que a União tem de pagar quase 90 bilhões de reais. Então, esses 50 bilhões de reais, eles são rolados, eles entram numa fila. Primeiro você paga os valores de requisições de pequeno valor, que são os precatórios pequenininhos, né, até 60 salários mínimos. Depois você tem os precatórios alimentares, aí tem várias regras alimentares menores, tem os que são detidos por pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência física, pessoas mais idosas, pessoas quilombolas, etc. E aí, no final, paga o resto. Na prática, a conta toda significa que o resto nunca seria pago, porque a fila não chega neles, o dinheiro não chega neles, né? E aí eles seriam pagos só em 2026, que é quando termina essa regra de postergação, se e quando, né, a gente chegar lá e se tiver dinheiro. Então, foi criado uma bola de neve. Essa expressão foi bastante usada aí na discussão contra a PEC, porque, de fato, o governo prorroga aí 40, 50 bilhões de reais todo ano, que vão se acumular para ser pagos em 2026. Porém, quem ficou com os precatórios rolados, né, atrasados para frente, tem duas opções. Uma, ele pode aceitar receber com 40% de desconto. Então, ele recebe no prazo original, mas com 40% de desconto. É um desconto forçado, vamos dizer assim, para você receber no que já estava combinado. E a outra é você usar o precatório para pagar alguns tipos de obrigações para a União. Essa regra vale para os outros entes federativos também. Então, você pode usar para pagar outorga em concessões, pode usar para pagar compra de imóveis da União, royalties de petróleo, impostos que estejam em parcelamento ou que já estejam inscritos na dívida ativa. E me fugiu agora qual que é a quinta alternativa. Agora Privatizações, desculpa. E essa prerrogativa beneficia debêntures, principalmente, por exemplo? Essa prerrogativa, na verdade, beneficia qualquer um que é devedor do Estado para essas coisas. Então, por exemplo, quem comprou as licenças 5G, tem lá uma série de pagamentos que precisa fazer da outorga. Ao invés dele pagar R$100 em dinheiro para a União, ele pode comprar um precatório, vamos dizer, por 80, e aí usar esse precatório a valor de face 100 para pagar essa dívida. Então, para ele foi bom porque ele economizou 20, e para o credor do precatório, que tinha a opção de receber 60, talvez seja bom também receber 80. Então, deve surgir um mercado, a gente já viu isso acontecendo, na verdade, esse mercado está começando a se desenvolver, em que os donos dos precatórios estão negociando com as pessoas que compram imóveis da União, que compram privatizações, empresas, outorgas, royalties, etc. E assim a vantagem de tudo isso é que, né, se existe o copo meio cheio nessa PEC, né, que para mim foi muito ruim, não pela questão dos precatórios, mas pela mensagem que passou do ponto de vista fiscal, de mudança de regra no meio do jogo, de, enfim, uma sabotagem muito grande do teto e um fisiologismo aí muito grande com relação a quem foi privilegiado nesse processo. Mas fechando
o comentário político, foi interessante que essa nova possibilidade de usar precatórios surgiu, porque isso deve gerar liquidez para quem tem esses ativos, porque mais gente vai querer comprar além dos investidores como nós. Então, mas para vocês isso é ruim, Guilherme? Não vai criar uma concorrência? Fala, não, porque a gente vai conseguir comprar o precatório, né, em grande escala, consolidar isso, juntar, dar segurança para quem está negociando, por exemplo, na compra de uma outorga de concessão e falar, olha, se você ganhar a concessão, eu tenho aqui R$1 bilhão para você usar para pagar a sua outorga e você vai poder usar isso por 1 bilhão e 200. Então, você economiza R$200 milhões, eu consegui comprar por um valor menor e todo mundo foi beneficiado. Na prática, colocou mais atores dentro desse mercado, né? Guilherme, Que é bom para, desculpa só te interromper, mas para concluir, é bom para quem tem o precatório original, porque o credor, ele só quer receber. Ele era um empregado público que não recebeu um aumento, era uma pessoa que teve uma fazenda desapropriada e já está há 30 anos brigando. Então, para essa turma, esse mercado secundário é importante para encerrar uma novela sem fim aí de briga contra o governo no Poder Judiciário. Sim. A última pergunta que eu queria vocês captaram a totalidade que mais ou menos estavam planejando para o fundo High Yield, é um fundo aberto lançado aí em janeiro. Você até já falou, o prazo de resgate, ele é um fundo aberto, mas o prazo de resgate de 360 dias acaba sendo um limitador e que é um benefício para o cara que fica no fundo, né? Que decide não resgatar, ficar aí num prazo num longo prazo, né? Mas queria que você me contasse como que está a carteira hoje, em que setores que vocês têm investido, onde que tem mais prêmio e está interessante para um fundo high yield hoje. Legal. A gente faz uma mistura de emissões primárias, emissões secundárias que a gente adquire, né, já existentes, e operações que são originadas bilateralmente, estruturadas por nós. Então, a gente foca nos setores que, na nossa visão, são mais resilientes às condições adversas de mercado que a gente deve ter aí nos próximos anos. Então, a gente gosta de energia, infraestrutura, o setor do agronegócio todo tem muitas oportunidades, né, e acaba sendo aí um setor mais dinâmico do Brasil. Por outro lado, a gente olha para algumas coisas que são patinhos feios, mas que têm bolsões ali de oportunidades. Então, setor de turismo e entretenimento, poxa, mas não é perigoso, Covid, acabou perdendo muito dinheiro. É verdade, mas, por exemplo, o turismo de luxo no Brasil nunca foi tão bem, porque com a restrição das pessoas viajarem para o exterior por causa do custo, por causa do fechamento aí das fronteiras, os hotéis de luxo acabaram sendo a opção da família né, mais afluente aqui no Brasil e andaram muito cheio, tem muita coisa sendo construída e tem ali oportunidades interessantes também de financiamento. Então, a gente tenta encontrar uma mescla de setores que são resilientes, né, que a gente consiga enxergar bons resultados e capacidade de pagamento mantida mesmo em caso de mudança do cenário econômico, com algumas coisas que têm um pouquinho mais de volatilidade, mas que a gente vê uma oportunidade bem específica. E aí o interessante, né, de novo, um pouco da história que a gente tem do distress, do mais complicado, é justamente a gente conseguir sentar com essa empresa e falar, bom, para que você precisa do dinheiro? Quais são as garantias? Como é que a gente vai estruturar isso? Montar uma operação financeira que funciona para os dois e, principalmente, quando as coisas dão errado, perder pouco. Porque, de novo, crédito é um negócio que a gente ganha devagarzinho, mas perde muito. Então, saber perder pouco, saber recuperar as garantias, né, tomar o imóvel, tomar os recebíveis e, de fato, monetizar isso rápido é fundamental no longo prazo para você ter uma estratégia bem sucedida num produto de crédito. Tá ótimo. Guilherme, te agradeço demais aí pela entrevista, viu? Muito obrigada. Carla, foi um prazer. Obrigado aos seus espectadores. Estamos à disposição. Tá ótimo. E a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. Obrigada, viu? Até a próxima.